Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXXX nota do Vostria. Olá gente, aqui com mais um vídeo para a lista do canal. Primeiramente, eu queria me desculpar pelos atrasos em relação à frequência de vídeos no canal. Eu atualmente estou fazendo hora extra no trabalho, para poder adiantar as minhas férias, assim como também estou fazendo isso para poder passar o Natal e o Ano Novo com a minha família. Então, peço minhas sinceras desculpas pela demora. Agora voltando ao assunto principal. Bom, como nos conversamos na vídeo anterior, nesse capítulo eu irei explicar sobre os assuntos em abertos, que ficaram sem explicações. Assim como também fiz muitas alterações na história do Taylor. É sério gente, nesse capítulo eu fiz muitos mesmo. Agora, sem mais delongas, fiquem com o vídeo de hoje. Capítulo 5. Explicações é a verdade. Limbo. Naruto tinha, sem dúvida, experimentado um dos dias mais ocupados de sua vida. Primeiro ele havia feito um teste em que deveria encontrar uma clareira no meio de uma floresta envolta em névoa e cheia de tigres gigantes. Depois, quando ele encontrou um tigre do tamanho de uma montanha, o fez matar um criminoso para passar seu teste. Então ele acorda um olho louco, de acordo com o que Azazel disse a ele quando estudou sobre doujutsus. E agora ele estava no meio do nada, literalmente, com seu irmão a raposa gigante que havia chamado um velho, flutuando no ar com quase dignidade divina. E, agora que pensei nisso, a vida dele era muito estranha. O ruivo olhou para o irmão chocado e depois para o velho que tinha um sorriso no rosto. Né, Kuramanin, você se importaria de me explicar o que está acontecendo? Ele disse quase sussurrando com um tom triste. Ele não tinha esquecido que teve sua primeira morte há poucos minutos atrás. A voz do menino trouxe a raposa de volta aos seus sentidos, mas mesmo assim, sua cabeça estava uma bagunça. Bem, Deus. Eu nem sei por onde começar. A raposa tentando esclarecer a situação, mas era simplesmente surreal demais para o gosto dele. Ele suspirou e decidiu: diga isso diretamente. Bem, cachorrinho, esse homem é. Posso me apresentar, meu filho, porque não sou burro. E este bebê está em uma situação difícil. Confuso além deste ponto não deveria estar. O quê? Disseram a raposa e o menino. O velho piscou confuso. Eu usei as palavras erradas ou elas foram para o lado. O que ele disse? Que diabos? Os dois pensaram, não entendiam nada do que ele falava e a situação surreal dificultava a fala deles. O velho decidiu ignorar os rostos confusos de seus dois convidados e focou como uma cara séria na ruiva que o olhava com um pouco de medo. Melhor deixar isso de lado. Inteligente o suficiente para entender seu estado atual. Espero que você seja um sonho. Não importa o quão sonolento seu corpo possa estar.
O mundo dentro de sua mente é isso. Com meu poder o selo que pude para transferir para mim mesmo o filho aqui presente para poder ser. Que você pode estar com medo e confuso, mas o pânico não tem sentido agora porque eu não te desejo mal. Então, durante todo o discurso do velho, Kurama e Naruto ouviravam e tentaram entender as palavras do velho enquanto tinham seus próprios pensamentos. Ok. Gigi está falando o dialeto de quando ele morreu, não é de admirar que eu não o entenda. O idioma evoluiu muito em 3.000 anos. Eu ainda não entendo nada. Bem, pelo menos não é um inimigo, eu acho. Os dois continuaram tentando entender as palavras do velho até que Kurama se cansou. Pare e... Não entendemos nada do que você está dizendo, exclamou a raposa. Eu sou um anacronismo, grandes mudanças nas tradições e nas percepções e opiniões dos homens que a longa passagem do tempo causou. Cada vez que encontro aquele que muda de um estado para outro no tempo eu viajo, da diferença de valores eu estou muito ciente, aprendendo metodicamente novas culturas e idiomas também me preocupo. Embora, o velho teve que silenciar devido à interrupção do Bijula. E se for contar alguma coisa, faça para a gente entender. A raposa gritou, ele estava começando a pensar que seu pai e criador estava fazendo isso para irritá-lo. Naruto para seu pai continuou tentando processar as palavras do velho e entender onde diabos elas estavam. A busca de palavras e qualquer outro tipo de aprendizado tem uma definição um tanto obscura. Se não podemos chegar a um entendimento mútuo porque não encontramos uma definição comum, então meu conhecimento intelectual e pensamento material para falar de forma mais simples terei que tomar em conta. Eu juro que ele faz isso para me irritar. Há milhares de anos que não nos vemos. E a primeira coisa que ele faz quando nos encontramos é me irritar. Kurama pensou internamente com veias salientes em sua testa de raiva, bastante curioso considerando que não tinha sangue em seu corpo. A ruiva que ainda não entendia nada de repente teve uma ideia. Com licença, você é algum tipo de alienígena? Era a única conclusão lógica em sua mente. Sim, este homem tinha um ar muito digno ao seu redor, mas não entendia nada do que dizia. O velho e a raposa se voltaram para o menino quando ouviram suas palavras. Kurama parecia com cara de pau no começo, mas depois começou a se contorcer no chão enquanto ria incontrolavelmente. Não que ele pudesse ser culpado também. Um homem com chifres não é algo que você vê todos os dias, e aquele que viveu com Tengu por 2 anos. O velho encarou o menino com uma cara séria e em silêncio por alguns segundos, ignorando completamente a risada da raposa até que ele respondesse. Um alienígena. Você não passou por 3 cidades, companheiro. O silêncio voltou a se instalar no vazio em que os 3 estavam. Ambos os irmãos tinham uma expressão incrédula em seus rostos, surpresos demais com a mudança radical na linguagem para formular uma frase. Bem, eu admito que é tenso de alguma forma, mas... O velho parou no meio da frase para observar seus 2 convidados surtando e houve silêncio novamente por alguns segundos até que o velho começou a pensar em voz alta. Ainda assim não está entendendo. Não pensei que essa conversa fosse tão duvidosa. Kurama falava rápido, fazendo gestos e sinais com as mãos. Não. Tudo bem, é que você nos surpreendeu com a mudança radical no seu jeito de falar. Ainda não entendo nada, mas por algum motivo sinto que todo o sentimento digno que esse homem tinha se foi. Que estranho, disse um menino em um sussurro quase inaudível para os presentes, inclinando a cabeça para o lado em confusão. O velho não disse nada, mas a raposa teve que resistir à vontade de rir para continuar com aquela situação. O velho voltou a falar. Sério? Achei que você poderia entender. Vou tentar outra coisa. Tudo bem?
Ah, e deixa pra lá, você não gosta de falar assim. Você quase parece meio bobo. Ele disse a seu pai enquanto ria. O velho soltou o shakujo e ele flutuou para cima e pousou com força na cabeça de Kurama. Quem você está chamando de estúpido? Você acha que é jeito de falar com seu pai? Eu grito com ele em um tom de repreensão. A raposa só conseguiu abaixar a cabeça em arrependimento, não foi nem um pouco, enquanto esfregava a cabeça. O velho então suspirou. Embora bem, acho que é minha culpa por falar assim. Ele disse no final. Então por que diabos você está me pastoreando? Naruto então exclamou: Ah, eu entendi isso. Ele disse com um meio sorriso, antes que seus olhos se arregalassem e seu queixo caísse no chão. Papai! Exclamou a criança incapaz de acreditar. Kurama ia responder, mas o olhar que seu velho lhe lançou o silenciou. Sim, pai, meu nome é agora Motsutsuki, criador do Ninshu, embora já tenha sido conhecido como Rikudo no Sennin, o sábio dos 6 caminhos. Declarou o velho. O cérebro do pobre garoto estava prestes a entrar em colapso. Este homem com chifres acabara de afirmar com toda convicção que ele era realmente aquele que todos os shinobi consideravam ser o verdadeiro shinobi no Kami. O próprio criador do ninjutsu, ou Ninshu como ele chama, como era conhecido hoje. Ele olhou para o irmão em busca de respostas, mas Kurama não disse nada e manteve uma expressão séria. Era tudo o que ele precisava para saber que aquele homem estava falando sério. Naruto se recompôs o melhor que pôde antes de falar. E é uma honra conhecê-lo, meu nome é Naruto Uzumaki. Ele disse antes de dobrar as costas no vento. Agora Mu continuou com seu rosto impassível. Levante a cabeça, jovem, não é necessário se curvar diante de mim. Então ele olhou para seu filho Raposa e sorriu. Faz um tempo, meu filho, que bom te ver. Kurama deu a seu pai um largo sorriso enquanto tentava segurar as lágrimas em seus olhos. Eu senti sua falta, Gigi. Naruto sorriu. Ele estava muito feliz por seu irmão, mas mesmo assim o momento emocional não durou muito quando o sábio se virou para ele. Por mais que eu esteja feliz com este reencontro, temo que esta não seja uma visita social. Eu tenho observado você, Naruto Uzumaki, por um longo tempo. O ruivo ficou rígido como um pau, meio assustado e meio incrédulo, enquanto a raposa gigante olhava para seu pai com uma mistura de surpresa e cautela. Não se engane, Kurama amava seu criador, mas o fato de que de alguma forma ele ainda estava vivo e teria se interessado por seu cachorro, ele não gostou nem um pouco dele. Eu entendo que vocês dois têm dúvidas e que certamente esta não é a melhor oportunidade de me apresentar a vocês. As palavras do velho então lembraram o ruívo dos acontecimentos do dia. Ele abaixou a cabeça em remorso, mas notou seu corpo envolto para um cobertor quente e peludo. Ao olhar mais de perto, viu que na verdade era o rabo de seu irmão e sorriu agradecendo. Agora Mu sorriu um pouco com a interação dos dois irmãos adotivos. Mas para respondê-las devo primeiro explicar minha história. Agora Mu olhou brevemente para seu filho. Eu sei que você conhece parte da minha história, mas pelo bem do nosso amiguinho, peço que me deixe falar sem interrupções. Ele disse à raposa que depois de alguns segundos concordou com a cabeça. O velho respirou fundo antes de começar. Antes de tudo você deve entender, Naruto, que anos antes do meu nascimento o mundo estava mergulhado em uma praga que ainda persiste hoje. A guerra. Naquela época, o conceito de chakra não existia, mas mesmo assim isso não impedia os homens de forjar ferramentas para matar uns aos outros. No meio de todo esse conflito havia uma árvore colossal e gigantesca que faria meu filho aqui presente Anão, que era adorado e reverenciado como um deus. Essa árvore era conhecida como Shiju.
Essa árvore era intocável para todos, não importando os interesses ou objetivos de quem quer que fossem, aquela árvore era proibida para todos. O Shinju tinha uma particularidade, que é que a cada 1000 anos uma fruta crescia nela. Essa fruta era considerada uma bênção de árvore e era totalmente proibido comê-la. Mas naquela época teve uma pessoa que quebrou essa regra, minha mãe, Kaguya Otsutsuki. Minha mãe veio em busca do fruto da árvore sagrada de uma terra distante. Ela pensou que comer desse fruto lhe daria o poder que tanto almejava para seu objetivo, a paz. Kaguya estava certa, pois essa fruta era feita de chakra e ao comê-la ela se tornou a primeira pessoa a obter aquela fonte de poder, e com ela acabou com os senhores da guerra que fervilhavam pelo mundo e se nomeando governante daquelas terras. Aqueles que a adoravam a chamavam de Usagi no Megami e aqueles que a temiam a chamavam de Tsuki no Oni. As palavras do sábio atingiram duramente o menino. Ele pôde se identificar com sua situação, afinal ele havia sido chamado de demônio a vida toda, mas ele deixou seus pensamentos de lado para ouvir a história. Kaguya teve 2 filhos, entre os quais eu era um deles. Cresci amado por minha mãe e meu irmão. Nossa vida era perfeita e não podíamos pedir mais. Mas com o tempo os gananciosos começaram a se rebelar, instigaram o conflito e em pouco tempo, em algum momento, estourou um motim. Minha mãe ficou arrasada. Ela trabalhou com todo o seu ser para que o mundo finalmente estivesse em paz, mas ela também estava furiosa. Ela ofereceu a eles todos os seus esforços e eles foram ingratos com o gesto dela. Diante dessa situação, minha mãe achou que se eles recusassem a paz, então ela deveria forçá-la. Ela decidiu mostrar ao mundo inteiro porque um de seus apelidos era Tsuki no Oni. Naruto não entendeu o que ele quis dizer, mas pelo que ele entendeu, sua mãe era uma boa pessoa que estava magoada. Ele realmente sente muito por ele. Isso foi até que ele ouviu o plano da deusa. Minha mãe queria lançar um Genjutsu em toda a humanidade para mantê-la sob controle. Mas ela não podia fazer isso sozinha, então ela pediu ajuda a meu irmão e a mim. Naruto congelou. Ele queria ir a esses extremos. Realmente deve ter sido um assunto muito sério para ela. O ruivo então notou uma pequena lágrima que caiu do olho esquerdo do velho. Recusamos, pensamos que sem a nossa ajuda ela desistiria, mas estávamos errados. Nossa mãe foi para o Shiju, suponho que ela pensou que poderia controlar seu poder. Eu realmente não sei o que ela estava pensando. O Shinju era um deus capaz de mudar a paisagem com ele. O menor de seus movimentos e com poder suficiente para acabar com um país como uma única técnica. Imagino que o desespero levou a melhor sobre seu bom senso, e por isso minha mãe eu acho. Não, ele se tornou o maior monstro que o mundo já viu. O Jubi. O velho monge continuou narrando a história sem notar o olhar horrorizado do menino. Kaguya tentou se fundir com o deus da árvore e, embora tenha conseguido, o resultado foi devastador para sua mente. Imagine 2 mentes colidindo no mesmo corpo, lutando para ganhar o controle. Não é saudável nem bom, não só para a mente, mas também para o corpo. Minha mãe venceu essa batalha. Eu ignoro completamente como ela fez isso, mas o rescaldo mental e claramente podia ser visto. O que antes era uma árvore imponente e bonita, tornou-se uma besta deformada e destrutiva com 10 caudas balançando nas costas. Esta besta tinha apenas um objetivo em mente: recuperar o chakra que eu e meu irmão possuímos. O monstro cruzou a terra em nossa busca, destruindo tudo em seu caminho. Meu irmão e eu, com todo o pesar de nossos corações, nós enfrentamos o Jubi em combate a fim de redimir o pecado que nossa mãe cometeu, mas apesar de todas as nossas forças não conseguimos derrotá-lo. Era como uma força da natureza, lenta, destrutiva e imparável, então só vi uma opção para terminar a batalha. Agora olhou diretamente nos olhos do ruivo.
Tranquilo, para ser preciso, Célio em mim mesmo. Naruto ficou profundamente chocado. Rikudo no Sennin foi o primeiro Jinchuriki de todos os tempos. Mas infelizmente a besta era muito poderosa e lutava constantemente em minhas entranhas para ganhar sua liberdade. Então decidi remediar o problema. Dentro do selo, usei o poder dos meus olhos, o Rinnegan, para dividir a própria essência do chakra. Não foi fácil, pois a besta literalmente possuía um poder quase infinito, apenas limitado e retido por seu próprio corpo material, mas eu ainda consegui fazer isso. Separei o chakra Yang e o chakra Yin da besta e liberei o chakra Yang no mundo sem perceber as consequências que isso traria. Com a fera sem todo o seu poder dentro de mim, pude seguir a vida com tranquilidade. Depois de alguns anos, eu mesmo tive 2 filhos, chamei meu primogênito de Indra e chamei meu filho mais novo de Ashura. Os 2 herdaram aquela energia que se chamava chakra e resolvi ensinar a eles o caminho do Ninshu. Indra era um gênio sem igual que herdou meus genes de chakra e uma versão menos poderosa de meus olhos, enquanto Ashura, apesar de herdar minhas habilidades físicas superiores, não tinha talento. Mas com o tempo, surgiu uma questão mais preemente. Percebi que o chakra Yang do Jubi afetou o mundo inteiro. O chakra se apegou aos homens e animais, criando uma conexão superior entre seu espírito e seu corpo, permitindo que seus corpos criem chakra por conta própria. Alguns animais até mudaram radicalmente, ficando maiores e mais fortes. Foi assim que nasceu o que vocês chamam de clãs de convocação. A vida vegetal também sofreu uma mudança. Embora as plantas e árvores não tivessem um espírito, elas tinham um corpo, e o chakra Yang se agarrou a elas, fazendo com que a vida vegetal produzisse uma energia poderosa, mas quase invisível para o mundo, que acabou ser chakra Yang semelhante, mas diferente do Jubi. Em vista desses acontecimentos, ao final da formação de meus filhos, viajei pelo mundo como monge, transmitindo os ensinamentos do Ninshu. Eu criei esta arte para permitir que as pessoas se conectassem em um nível mais profundo para que pudessem se entender. A compreensão mútua evitaria o conflito e, com o conflito inexistente, a paz viria. Tais eram minhas esperanças. Mas com o passar dos anos, o tempo estragou meu corpo. Eu estava morrendo e pensei que havia chegado a hora de nomear um de meus filhos como sucessor do Ninshu. De um lado estava Indra, um gênio sem igual. Ele era capaz de fazer tudo sozinho e percebeu que seu poder era diferente do dos outros. Sem precisar de ninguém, concluiu que poderia conseguir tudo com seu poder. Por outro lado, Ashura não conseguia fazer nada certo desde criança e não conseguia fazer nada sozinho. Para obter o mesmo poder que seu irmão, precisava de muito esforço e da cooperação de muitos outros pessoas. Ao sofrer com treinamento intenso, o chakra dentro de Ashura floresceu e ele ganhou o mesmo poder de seu irmão. Ele entendeu que ajuda e cooperação era o que lhe dava seu poder. Meu filho entendeu o que significava sentir amor pelos outros e percebeu que o amor pode tornar tudo realidade. Pela maneira como Ashura, o irmão mais novo, vivia, vi uma nova possibilidade. Mas restava uma questão de grande importância. O resto do chakra Yin do Jubi ainda estava selado dentro de mim e, apesar de não ter poder material, podia corromper os homens com sua energia caótica e violenta. Entrei no selo para me encontrar com a besta e pesar minhas opções, mas vi algo surpreendente. Embora a alma corrompida de minha mãe fosse quem controlava o chakra, não era ela quem o produzia. O Shinju ainda estava vivo, embora não fosse mais do que uma sombra do que era. Com essa situação em minhas mãos, decidi quebrar o controle de Kaguya sobre o chakra Yin. Separei o referido chakra do corpo impotente do Jubi e o dividi em 9 partes, cada uma maior e mais poderosa que a anterior.
com o meu poder e a técnica do Bambutsu Soso, criação de todas as coisas, criar com esse chakra 9 núcleos espirituais independentes que criarão o chakra I por conta própria, de certa forma criar 9 almas do chakra restante e do espírito quebrado do Shiju. Esses núcleos eram físicos, mas também imateriais, pois eram feitos inteiramente da parte espiritual do chakra. Os núcleos, atraindo a energia Yang do Jubi no ar, criaram corpos para si. Assim nasceram 9 séries praticamente compostos de chakra, cada um com um número diferente de caudas. Todos tinham algo em comum, mas diferentes: o número de caudas. Quanto mais caudas tinham, mais chakra e poder tinham, e resolvi nomeá-los, do mais fraco ao mais forte: Shukaku, Matatabi, Isobyu, Son Goku, Koku, Saiken, Shonei, Jiuki Kurama. Finalmente, embora a alma perturbada de minha mãe estivesse presa dentro da casca do Jubi, decidi me livrar dela também. Então, usando meus olhos novamente, usei uma técnica para empilhar grandes quantidades de terra ao redor dos restos da besta e enviá-la todos juntos em direção ao céu, criando assim o que os homens chamam hoje a lua. Os olhos do menino se arregalaram e ele se virou roboticamente para o irmão, que o olhava com um pequeno sorriso. Você tem irmãos? Eu pergunto, chocado. Kurama soltou uma pequena risada. Seu criador apenas disse a ele que foi ele quem criou a lua, e ele se preocupa mais com o fato de ter 8 irmãos pequenos. Sim, embora não nos demos muito bem, e eu não os vejo há décadas. Naruto, saindo de seu estado de choque, assentiu. Isso também significa que agora o Musama é realmente seu pai. Ele disse em um tom como se fosse um fato. A raposa bufou que você achou que tinha saído de um ovo. Naruto piscou confuso e inclinou a cabeça para um lado. Eu não sei, Neni-chan, de onde vêm os bebês? Kurama enrijeceu. Essa não era uma conversa que ele queria ter com seu filhote no momento. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, tentando articular as palavras, enquanto pensava em alguma forma de sair daquilo. Sem saber o que fazer, ela pediu ajuda ao pai. Não olhe para mim. Foi tudo o que o monge disse. Traidor. Foi o que a perturbada raposa pensou, até que voltou a olhar para seu filhote. Você saberá quando for mais velho. Mas, quando você for mais velho, gritou a raposa. O ruivo fez beicinho e cruzou os braços em um acesso de raiva. Não é justo. Kurama suspirou aliviado. Essa conversa seria confiada a Shuri. Eu lavo minhas mãos sobre este assunto. Veja como seu irmão foi gradualmente corrompido pelo mal do Tengu. Claro, sem problemas. Ter a conversa com seu irmão adotivo. Agora me deu um pequeno sorriso, divertido com a situação. Realmente me lembra a Ashura, disse o sábio, ganhando novamente a atenção dos 2 irmãos. Embora seu talento para usar o chakra me lembre mais de Indra, é engraçado como você pode ter o melhor dos meus 2 filhos. Ele disse com um sorriso nostálgico ao ver a semelhança da ruiva com seu primogênito. Convencido de que esse vínculo chamado cooperação era a chave para trazer a paz, nomeei Ashura como o sucessor do Ninshu e pensei que Indra colaboraria como seu irmão mais velho. Agora o Mo então fez uma cara triste. No entanto, Indra não aceitou, convencido de que o poder era a única forma de obter a paz. Ele se opôs ao seu irmão mais novo, e isso iniciou uma longa e sangrenta guerra que continuou mesmo após a morte de ambos os irmãos. Os descendentes de meus filhos lutaram por séculos, assumindo os ideais de seus ancestrais, até que no final esqueceram por que lutaram em primeiro lugar. Os descendentes de Indra ficaram conhecidos como o clã Uchiha, enquanto os descendentes de Ashura escolheram por ser chamados de clã Senju. Naruto ficou profundamente chocado, mas por razões diferentes. Naruto estudou os 2 clãs em sala de aula. Ambos fundaram Konoha com a ajuda do clã Uzumaki.
Os Uchiha eram conhecidos por sua poderosa Kekkei Genkai ocular, o Sharingan, um dojutsu que lhes permitia copiar qualquer jutsu desde que não fosse uma Kekkei Genkai, lançar ilusões apenas com os olhos e visão geralmente superior. O clã Senju era conhecido em sua época como o clã das 1000 habilidades por seu domínio variado de todos os ramos shinobi conhecidos, o que lhes permitia lutar em igualdade de condições contra seus rivais Uchiha, apesar de não terem uma linhagem. Bem, exceto por um oculto de Hashirama, mas ele tinha sido o único a... Bem, tudo bem, ele também tinha, mas Naruto era, tecnicamente um Senju, já que ele era descendente do referido homem, agora que ele pensava nisso. Bem, ele se considerava um Uzumaki de qualquer maneira. Kurama já sabia disso, então não houve reação, mas o que o preocupava era como ele poderia conseguir o Sharingan se não fosse parente do clã Uchiha, certo? Embora, o sábio mais uma vez chamou a atenção do menino. Apesar dos corpos dos meus filhos terem sido destruídos, seus chakras não desapareceram, passando de descendente em descendente com o passar do tempo, transformando-os no que chamo de transmigrantes. O melhor exemplo foram duas pessoas que Kurama teve o infortúnio conhecer, Madara Uchiha e Hashirama Senju desta vez. Ambos ficaram surpresos, Naruto porque aparentemente seu bisavô havia sido transmigrante de Ashura, e Kurama porque ele desconhecia completamente que seus meio-irmãos ainda estavam vivos de certa forma, e o pior era que por causa de aqueles dois bastardos, ele e seus irmãos passaram por muitas dificuldades. O pequeno ficou curioso sobre o assunto. Com licença, agora o Musama. Quem são os atuais transmigrantes de seus filhos? Agora o Mu fechou os olhos. O engraçado, Naruto, é que o chakra dos meus filhos foi herdado desta vez pela mesma pessoa. Ele disse surpreendendo seus dois convidados. Por quem? O velho abriu os olhos e respondeu sério. Para você, Naruto. Naruto permaneceu em silêncio, surpreso demais para formular uma palavra. Kurama, por outro lado, não teve nenhum problema em dizer o que pensava. Você ficou senil com a idade. Não. Eu me recuso a acreditar que aqueles dois idiotas e meu cachorro são a mesma pessoa. Agora que penso nisso, como diabos você está vivo? A explosão assustou o velho e o menino. Na mente da raposa, Hashirama e Madara não poderiam ser seu filhote, e se fossem, isso só poderia ser um sinal divino de que o mundo tinha virado completa e irremediavelmente uma merda. O velho olhou para o filho. Calma, meu filho, temo que você esteja interpretando mal a situação de Naruto. Ele não é a reencarnação daqueles homens e meus filhos, ele é o transmigrante deles. Você o está confundindo com o início da reencarnação. Reencarnação implica que a alma de uma pessoa passa para outro corpo e é fundamentalmente a mesma pessoa com uma forma corpórea diferente. Naruto é sua própria pessoa, mas como um transmigrante. Ele herdou seu chakra e ideais. Porque estou vivo, simplesmente não estou vivo, estou apenas uma construção de chakra que viaja de geração em geração. Acho que anos de exposição ao chakra do Jubi mudaram as propriedades do meu chakra, tornando-me uma espécie de pseudo-biju. Ele disse, surpreendendo os dois novamente, mas as respostas do velho apaziguaram um pouco a raposa. Não adianta negar, eu vejo claramente o chakra de Indra e Asura lutando por dentro, em conflito, retendo todo o seu potencial. Agora o Mu podia ver atrás do menino duas figuras frente a frente, se encarando com os olhos. Um deles tinha cabelo castanho espetado com duas caudas que saíam perto de suas orelhas onde ele tinha bandagens ao redor. Ele usava uma bandagem branca que cobria as sobrancelhas e a testa. Ele usava uma espécie de kimono marrom com um pescoço bastante grosso e longo com uma túnica branca sobre o dito kimono que tinha 6 magatama no peito que por dentro tinha um fundo preto que se destacava por nas mangas e na ponta da túnica. Ele também usava um cinto preto.
Este era Ashura. O outro tinha cabelo castanho escuro, muito parecido com o de Madara Uchiha, mas próximo às suas orelhas saíam duas caudas que tinha bandagens em volta delas no centro. Vestia um kimono castanho, que tinha uma grossa gola branca, e por cima do dito kimono via-se que tinha uma espécie de túnica branca. Por dentro a sua bunda era preta e destacava-se nas mangas e nos pés. Trazia 6 magatanas sobre si, um cinto preto, então usava uma armadura tradicional sobre a túnica com o peito e os ombros circundados por placas. Ao redor de seus olhos, ele tinha algumas marcas ou tintas de um leve tom lavanda emoldurando seus olhos vermelhos brilhantes. Este era Indra. Kurama se surpreendeu novamente. Seu garotinho já podia ser considerado um prodígio e nem era todo o seu poder. Claro que você não está exagerando, velho. Tudo bem que eles são parecidos, mas isso já é loucura. Agora o Mu balançou a cabeça. De jeito nenhum, as duas energias continuamente conflitantes atrapalharam seu treinamento e atrofiaram seu potencial, mas há uma solução fácil para remediar isso, e é também em parte por isso que estou diante de vocês hoje. Naruto ainda estava processando o fato de que ambos os chakras de seus ancestrais estavam agora em seu corpo. Espera, 2? Agora o Musama, se o chakra de Indra também está dentro de mim, isso significa que sou um Uchiha? Eu pergunto em dúvida. A cabeça de Kurama virou tão rápido que ele pensou ter ouvido um estalo. O monge, com muito mais calma, virou a cabeça em sua direção e assentiu. Isso mesmo, é por isso que você despertou o Sharingan quando teve aquela forte emoção da sua primeira morte. Se Kurama tivesse cérebro, estaria tendo um AVC. Seu humilde, amável e fofo filhotinho que ele criou era praticamente só parente do clã mais arrogante e pomposo do mundo. Sim, definitivamente, o mundo tinha ido para a porra da merda. Vamos focar, por favor. A voz do sábio atraiu a atenção dos demais. Naruto, você é uma quantidade desconhecida. Nunca em séculos o chakra dos meus 2 filhos foi herdado pela mesma pessoa, o que faz de você a única pessoa que pode me dizer se fiz a coisa certa ao nomear Ashura como o meu sucessor. Eu estou aqui, não apenas para informá-lo de sua situação, mas também para testemunhar sua escolha. Escolha, você seguirá o caminho da força como Indra ou será o caminho do amor como Ashura? O ruivo ficou rígido como um pau, sentindo plenamente o fardo que agora o havia colocado em seus ombros. Sua cabeça estava uma bagunça, muitas emoções em um dia. O que você escolheria? Como ele deveria assumir tal responsabilidade? Ele era apenas um menino de 8 anos, treinando para ser um shinobi. O menino suspirou sabendo que isso não era questão de debate e agora o Mu não esperaria que ele crescesse para obter sua resposta. Ainda olhou para o velho e seu irmão, ambos esperando por sua resposta. Ele queria escolher qualquer um e se livrar de toda essa situação, mas sabia que tinha que agir com seriedade. Então recapitulou o que havia aprendido hoje. Indra era uma pessoa solitária e poderosa que chegou à conclusão de que com o poder você pode fazer qualquer coisa. Não que eu discordasse totalmente do irmão mais velho, ser poderoso era uma vantagem para tirar pessoas problemáticas e más de você. Mas ele era muito solitário. Naruto tinha sido muito solitário em sua vida e nunca gostou de mim. Kurama e alguns poucos foram os únicos que reconheceram sua existência como pessoa e ser humano. Portanto, o caminho que Indra tomou não o atraiu muito. Portanto, ele deveria então escolher o caminho da Ashura, mas também não concordava totalmente com ele. Ashura precisava da ajuda de outros, como ele. Ele também se fortaleceu com a ajuda, como ele, e estava cercado por pessoas que o amavam, assim como ele gostaria quando estava em Konoha. Mas esse caminho não era a resposta, ou pelo menos na opinião dele.
Ashura poderia ter sido um ícone para seus seguidores, mas foi inútil convencer seu irmão mais velho. Naruto era realista, a vida o obrigara a ser. Só com amor e amigos os males do mundo não cairiam e o ódio também não desapareceria. No caso dele, por exemplo, apesar de, em tese, ter mantido afastado o bastardo homicida que era seu irmão Raposa, em tese, idiotas, isso não impediu que o povo da cidade o odiasse até a morte e que ele era um membro da cidade. O ódio dos aldeões, tanto civis quanto shinobi, cortou profundamente e apenas com palavras e amor não resolveu nada. Esse caminho era bom, mas extremamente ingênuo, sempre abria pessoas que não gostavam de como as coisas estavam indo e iam tentar mudar para pior. O extermínio do clã Uzumaki durante a Segunda Grande Guerra Shinobi foi prova suficiente por essa. Naruto pode ser o transmigrante de ambos os irmãos, mas ele não concorda completamente com nenhum deles. O que devo fazer então? Porque ele não poderia escolher o melhor dos dois caminhos. As duas maneiras, o monge e a raposa ainda esperavam um pouco impacientes para ouvir a resposta do menino. Eles não iam apressá-lo, fazer uma escolha nunca foi fácil e muito menos para um menino de 8 anos. A espera foi recompensada, mas a resposta da ruiva os confundiu e chocou ao mesmo tempo. Eu escolho o melhor de cada caminho. Naruto disse olhando com seu único olho azul para seu irmão adotivo e para o velho. Havia silêncio naquele vazio que aparentemente era sua mente. Como o melhor de cada maneira? Perguntou a raposa. Naruto lhe deu um sorriso. Bem, esse Kurama Nin, eu escolho o melhor dos dois. Você percebe que isso não faz o menor sentido. Seu irmão disse a ele com uma cara de pau. Agora Omo decidiu expressar sua opinião. Sua resposta me confunde, você tinha duas opções e escolheu uma terceira que só você entende. A ruiva olhou para o velho. Por que não posso escolher os dois ou por que não posso escolher outra alternativa? Porque o velho quis responder mas não conseguiu. Tinha dado ao rapaz duas alternativas e ele tinha escolhido outra. Sentiu que devia negar a sua resposta mas não podia. O menino carregava os ideais de seus dois filhos. Não seria irracional para ele ter tirado alguma conclusão por si mesmo. Indra disse que o poder era a chave para trazer a paz. Não concordo com isso, mas o que não se pode negar é que o poder seria necessário para defendê-la. Ashura garantiu que o amor era a resposta e em parte concordo, mas é muito ingênuo um pensamento, até impossível. Nem todas as pessoas são iguais ou têm os mesmos objetivos. Sempre haverá alguém que procura fazer algo ruim para seus objetivos e aspirações, para não dizer que neste mundo ninguém ouve uma pessoa fraca. Pode ser longo e difícil, mas se meus entes queridos crescerem em número, no final nos tornaremos mais fortes e seremos capazes de enfrentar qualquer coisa. Agora Mozama, eu escolho o melhor dos dois caminhos e vou trilhar meu próprio caminho. Vou lutar e ser forte para o meu bem e vou destruir qualquer um que ameace nossa paz. Eu não gosto de matar, eu provaram isso hoje, mas acredito que às vezes é necessário. Se eu não quero que esse tipo de pessoa venha buscar meus entes queridos, então essa é minha escolha. Kurama e Agoromo não disseram nada, muito surpresos com a fala do garoto. Agoromo queria esclarecer uma dúvida. Você diz que vai garantir a paz de sua família e eliminar aqueles que o ameaçam. Não é este o caminho de um tirano? Naruto tinha um pequeno sorriso no rosto e balançou a cabeça. Não vou instigar conflito, pretendo fazer o mundo entender que não há por que brigar se podemos conversar sobre isso e sermos amigos, mas para aqueles que não conseguem entender porque são muito gananciosos vou eliminá-los. Eu sei que pode ser difícil, mas não importa o que aconteça, nunca vou desistir, porque esse é o meu lindo, disse ele, surpreendendo os dois, e ainda mais Agoromo.
Atrás do ruivo, o velho pôde ver como seus filhos finalmente deram as mãos como irmãos, e seus chakras começaram a se combinar envolvendo a forma do menino. Agora Mu deixou cair uma lágrima de seu olho direito. Seus filhos, depois de milênios, chegaram a um acordo e decidiram deixar de lado suas diferenças em prol do objetivo da criança. Iji, você está bem? Kurama perguntou, preocupado. Agora Mu simplesmente sorriu. Sim, agora vou ficar bem, disse ele, confundindo a raposa com o menino. Naruto Uzumaki, aceito sua resposta. Não concordo totalmente com sua escolha, mas se esse é o caminho que você escolheu, você tem todo o meu apoio. Acho que fui muito ingênuo de minha parte pensar que, uma vez que a paz chegasse, fique. Eu vi isso com minha mãe, ela entendeu, mas ainda havia aqueles que se opunham a ela e ela simplesmente os despachou sem tentar raciocinar, o que desencadeou sua queda. Ele disse com pesar no final de sua declaração, mas rapidamente se recompôs e levitou para mais perto do menino. Já cumpri o objetivo para o qual vim e você me deu uma resposta satisfatória, então só posso confiar que você alcançará o que meus filhos separadamente não conseguiram: a paz. Mas antes de ir, deixe-me dar-lhe um último presente. Levante as mãos e cruze-as com as palmas voltadas para mim. O ruivo piscou confuso, mas obedeceu e em troca o velho juntou sua mão esquerda e sua mão direita com a do loiro. Eu vou conceder a você meu poder e confiar em você para não abusar dele. Além disso, acho que posso consertar esse seu olho. Voltou-se uma última vez para o filho. Cuide dele, meu filho. Kurama soltou uma única lágrima, sabendo que aquela era despedida. Conte comigo, Rikudo no Jiji. Agora Mu olhou para Naruto. Não se preocupe, abra um tempo em que nós três nos encontraremos novamente. Seja forte e siga seus objetivos sem hesitar, mas até lá. Bambitsu Soso. Uma luz branca envolveu toda a paisagem, cegando o menino antes que tudo escurecesse novamente. Salto de linha. Quarto de Naruto. Naruto acordou e viu um familiar telhado preto. Ao se levantar pôde perceber que estava em sua cama e olhando pela janela percebeu que já era noite. Ele adivinhou que depois do teste eles o levaram para seu quarto para descansar. O menino instintivamente esfregou os olhos com as duas mãos para clarear o sono e notou algo estranho. Quando tocou o canto do olho esquerdo, notou não só que não estava usando o tapa-olho habitual, mas também podia ver sua mão. De certa forma, viu fios azuis passando por seu braço e mão. Então ele olhou mais de perto para a mão esquerda e viu que tinha uma marca de lua crescente preta na palma. Então olhou para a palma da mão direita e pôde ver uma marca branca que parecia um sol ou um círculo. Tentando entender de onde veio tudo isso, ele então se lembrou dos acontecimentos anteriores com Kurama e Agoromo. Não foi um sonho, claro que não era um cachorrinho. Olá, Kurama-nin. Ele pensou com um sorriso. Então tudo isso realmente aconteceu. A raposa lá dentro começou a rir. Ah, você considera nossa situação muito leve, considerando que Rikidou no Jiji o nomeou oficialmente como seu sucessor. Naruto teve a decência de corar. É só que tudo parece tão surreal. Calma, cachorrinho, eu entendo. Agora que penso nisso, seria melhor você ir ver seus pais, eles devem estar muito preocupados. Ao ouvir as palavras de seu irmão, o ruivo se apressou em se levantar para encontrar sua família, esquecendo completamente suas alterações, inclusive seu novo olho esquerdo já recuperado e o doujutsu agora ativo em ambos, além do fato de que por algum motivo estranho suas marcas nas bochechas eles desapareceram. Kurama riu baixinho em sua jaula. Ei, vai valer a pena lembrar da cara que todo mundo vai fazer. Ele pensou maliciosamente. Salto de linha.
Câmara do Conselho, atualmente Câmara de Tortura. Depois que Naruto desmaiou, Shuri o levou para o complexo Tengu e o deixou em seu quarto antes de literalmente arrastar seu pai pela nuca e interrogá-lo. Aparentemente Kokabiel havia sugerido a ideia e Azazel e Sojobo concordaram pensando que assim seu filho estaria mais preparado para a vida shinobi. Ao fazer o pai confessar, amarrou-o da cabeça aos pés e foi procurar os cúmplices para conversar com eles. No final do dia, os 3 Tengus estavam amarrados e nus com centenas de marcas de chicote por todo o corpo e sangue escorrendo por toda parte. Shuri, que continuava com o chicote na mão, tinha uma careta psicopática que não havia mudado desde que o castigo havia começado. A poucos passos deles estavam Barakiel e Akeno, assistindo ao espetáculo brutal e apavorado. Acho que eles já aprenderam a lição. Não sei, o que você acha? Shuri perguntou aos 3 Tengus amarrados. Sojobo, Azazel e Kokabiel começaram a choramingar como loucos, tentando de todas as formas dar uma resposta, mas não conseguiam dizer nada porque estavam amordaçados. Arara, acho que vou ter que aceitar o seu silêncio como um não. Acho que você ainda não aprendeu. Quando você sair daqui tenho certeza que não vai fazer meu bebezinho sofrer mais. Cucuco. A mulher enlouquecida disse enquanto ria como uma louca. Uma mulher era perigosa. Uma mãe cujo filho você fez sofrer é 1000 vezes pior. E aqueles pobres coitados iriam entender isso da maneira mais difícil. Shuri ergueu o chicote novamente, pronta para atacar, mas parou quando ouviu a porta da sala se abrir. Iji, você viu Kao-chan? O ruivo não conseguiu terminar a frase, muito confuso com a cena que estava vendo. Gigi, Azazel Sensei e Kokabiel Sensei estavam amarrados e sangrando enquanto sua mãe tinha um chicote estranhamente vermelho na mão. O pobre garoto só conseguia pensar em uma coisa. Mães são assustadoras. Os Tengu não eram melhores. O primeiro instinto de Shuri foi pular em cima dele para lhe dar um abraço, mas ela congelou assim que percebeu que o ruivo tinha 2 olhos. Não foi o único porque os outros Tengu eram os mesmos, mas o que os chocou profundamente foram os olhos roxos com círculos concêntricos em ambas as órbitas. Shuri largou o chicote e a única coisa que conseguiu dizer foi: Rinnegan. XXXXXX. Depois de se recuperar do choque, o Tengu decidiu sentar e conversar como pessoas civilizadas, o que implica que os Tengu anteriormente torturados foram desamarrados e vestidos para grande aborrecimento de Shuri, que segurava seu filho nos braços no momento. Naruto contou tudo a ele sem deixar nada de fora, afinal ele confiava cegamente neles, ou pelo menos na maioria deles. Desnecessário dizer que eles estavam de olhos arregalados. Bem, a maioria deles. Azazel estava babando com a ideia de estudar seu novo dojutsu. Então, enquanto você dormia, você se encontrou com Kurama e Rikudo no Sennin, que lhe disseram que você era o transmigrante de seus filhos e depois de contar a ele sobre suas aspirações, ele lhe concedeu uma parte de seu poder, bem como um novo olho e seu dojutsu. Eu deixei alguma coisa de fora? Sojobo perguntou. Naruto fez uma cara pensativa. Eu não acho que é isso. Isso não pode ser conhecido. Você me ouviu, Naruto? Nem pense em contar a ninguém o que você nos disse. A ninguém. Ele disse com tom mais sério que eu já ouvi. Se isso vazasse, você teria inimigos continuamente tentando tirar sua vida para ganhar seu poder. Ou pior, eles tentariam transformá-lo em uma máquina de procriação. Naruto queria protestar, mas no fundo ele sabia que seu avô estava certo. Posso pelo menos dizer às pessoas de quem gosto, meus entes queridos. O olhar de Sojobo relaxou um pouco. Entendo que você não queira guardar segredos daqueles de quem gosta, mas tenha cuidado, também se for treinar com esses olhos, seja discreto.
Naruto assentiu, indo dizer algo, mas a voz de seu irmão o interrompeu. Calma, Sojobo, eu cuido do seu treinamento de Rinnegan. Filhote, pare de canalizar chakra em seus olhos, disse a raposa para a figura de seu irmão mais novo, que obedeceu e o Rinnegan começou a se contrair até a pupila dar lugar a 2 olhos Sharingan com 2 tomóis em cada olho e, eventualmente, revertendo para sua cor azul natural. Os olhos dos presentes se arregalaram, mas decidiram não perguntar, não depois do que lhes foi dito. A voz da raposa veio de um dos bolsos do patriarca. O velho Tengu tirou um orbe no qual a raposa podia ser vista com um sorriso. Você conhece as habilidades daqueles olhos ou o poder que seu criador concedeu a eles? Bem, sim, e ele pode ter dado poder a Naruto, mas o conhecimento para usá-lo foi dado a mim, então você terá que treinar antes mesmo de eu pensar em ensiná-lo. Ele disse sorrindo. Vamos, raposa, o menino já teve a primeira morte, já é adulto e pode. Kokabiel não conseguiu terminar a frase porque Shuri deu uma chicotada no rosto dele. Pelo visto você ainda não entendeu a lição, vou ter que te dar aulas extras então, disse a mãe vingativa. Todos os presentes estremeceram com o espetáculo que presenciaram pouco depois. Salto de linha. Naruto estava em sua paisagem mental na frente da jaula de seu irmão. Nisha está pronto? Estou preparado desde que nos despedimos de Shiji, tire-me daqui. A raposa gritou animadamente. Naruto se aproximou da gaiola e tirou o papel com o kanji para selo. Do lado de fora ele podia ver uma espécie de cadeado em espiral. Ele levantou a mão esquerda na qual tinha a marca em forma de lua e a colocou na fechadura. As linhas de vedação começaram a aparecer e se espalhar por todo lugar até que todas se juntaram na fechadura. O ruivo virou a mão para a esquerda e então ouviu-se o barulho do mecanismo da porta se abrindo aos poucos. Naruto correu para trás para dar espaço para seu irmão, que abriu a porta com um chute e saiu. Finalmente, Deus, não aguentei a sensação de estar preso, pelo menos agora tenho mais espaço. A raposa abriu bem as caudas. Bem, com isso dito, filhote, precisamos conversar sobre essas marcas e sobre outra coisa. Disse a raposa. O ruivo assentiu como uma expressão séria refletida em ambos os olhos. Bem, para começar, essas marcas não têm todo o seu poder ativado, você só poderá usar uma pequena parte dessa energia até que um determinado requisito seja atendido. Naruto assentiu novamente. Eu simplesmente não tenho ideia do que seja. Naruto caiu. Como você não sabe? Agora o Musama não lhe deixou o conhecimento de como usar esse poder. A criança perguntou/gritou. Esta parte em particular está em branco. Também não tenho ideia de qual poder você obterá se atender às condições para usá-la. Naruto ficou um pouco desanimado com isso. Vamos, filhote, anime esse rosto, mesmo que seja apenas uma pequena parte, essas marcações ainda são muito úteis. O menino então tinha um sorriso no rosto que fez a raposa rir. Bem, escute, a marca da lua permite que você, como você já viu, desmantele selos, por assim dizer, é uma arma muito útil se você for um mestre competente. A marca do sol permite que você imbua uma pessoa com massiva quantidades de chakra yang para assim curar praticamente qualquer coisa. Embora eu não recomende que você use muito, é melhor ter um enxeate de backup para o caso. A informação é essencial para um ninja. Naruto concordou com a cabeça. Foi uma das lições mais importantes que ele já aprendeu. Seus novos olhos Rinnegan também têm alguns truques úteis, mas como com suas marcas, use-os com moderação. Não queremos que as pessoas saibam que você tem os olhos de um deus. Não há muito mais a dizer, vou mostrar a você com mais detalhes quando começarmos a treinar. Disse a raposa. Naruto sorriu para seu irmão e assentiu.
Sinkurama-ni, mais alguma coisa? O sorriso da raposa desapareceu de repente. Naruto, antes de falar eu tenho que te dizer que a razão pela qual eu escondi isso de você foi porque eu estava com medo do que você poderia pensar ou fazer quando estivesse em Konoha. Você já teve merda o suficiente todos os dias que você teria que viver sabendo que a raposa parou tentando terminar a frase. Naruto piscou confuso que o quê? Kurama suspirou, respirou fundo e soltou a bomba. Que seus pais te abandonaram e ainda estão vivos com seus dois irmãos. Kurama pôde ver como seu irmão mais novo de repente ficou tenso e seus olhos começaram a se encher de lágrimas enquanto seu Sharingan se ativava novamente e começava a girar incontrolavelmente até que eles ganharam mais um Tomoe e se fundiram dando frutos para a nova evolução de seus olhos. Eternal Mangekyou Sharingan, Eternal Kaleidoscopic Revolving Copy. Fim do capítulo. Nota do Voastria. Bom, como vocês puderam ver no capítulo, eu fiz diversas mudanças na história original. Na história do Taylor, o Naruto tinha somente despertar do Rinnegan. Eu decidi mudar isso, aplicando o Sharingan na mistura também. Sobre o Mangekyou Sharingan Eterno, eu decidi já fazê-lo despertar o Eterno. Pois no anime o sangue / chakra de Indra era tão puro, que o mesmo nem precisou transplantar os olhos. Então decidi fazer o mesmo, como o Taylor por algum motivo não fez isso, eu o fiz. Bem, agora sem mais nada a dizer, até a próxima. Uma saudação. Número de palavras 9678. XXXXXXX